Se eu tivesse que me definir, cara, culpa é uma das coisas que eu mais sinto, sabe? Às vezes até sei lá, pela história da vida, Exatamente. Isso. sabe? Às vezes você se sente culpado, ouviu uma notícia lá em Israel, lá na faixa de Gaza. Você daqui a pouco está sentindo que culpa eu tenho em relação a isso. Tem isso. O que eu deixei de fazer? Então, o que acontece? O toque, ele tem tratamento medicamentoso. Mas, em geral, você não trata o toque. O toque vai buscar tratamento quando ele já está na depressão, de exaustão. Foi o que aconteceu comigo, exausto. mas eu nem sabia que era toque. Isso que eu estou dizendo. Você só sabe na hora que você vê todos os exames, que você vê a história. Por isso que eu falei, uma consulta minha 2, 3 horas. Já chegou uma vez a 4, quase 5. É um podcast. É quase. É quase. Mas assim, eu fui... a minha esposa, na verdade, que ela marcou pra mim. O mérito é todo dela, nesse caso. Como é o nome dela? Mariana. Mariana, parabéns. Mas sempre é dela. O psicólogo também foi culpa dela. A mulher ama esse homem, né? Muito, hein? Mas é porque ela consegue identificar esses traços porque ela também passou por isso, sabe? Então ela via essas paradas em mim e tal. Ela não é psicopata, olha a empatia. É. Ela via nele. Não, Ai, eu tenho que certeza bom. que ela não é Que psicopata. bom. Mas a minha médica que me falou que isso que eu tava tendo, que eu tava dizendo pra ela que tava acontecendo comigo, era toque. E sabe que isso me salvou de certa forma? Porque assim, a partir do momento que eu sabia que isso era um tipo de transtorno que tava na minha mente, eu Não era algo só seu. eu soube lidar melhor com aquilo. Porque assim, cara, peraí, eu não tô ficando maluco. Começou a sacar que aquilo isso é o ideal, né? Que aquilo era um circuito de pensamento que não era o que você ia fazer. Era um pensamento imposto. Exatamente. Exatamente. E isso muda. Por isso, muitas vezes, para uma pessoa é mágico. Tipo assim, então eu não vou fazer Pra essas mim foi coisas. mágico. Não, mas é. Mas, assim, até chegar a isso, o que acontece? Os remédios ajudam? Ajudam. O problema do toque é que os remédios têm que ser feitos numa dose muito alta. E aí, querido, acaba com o homem, né? O homem não ejacula nunca mais. Isso é a grande queixa das pessoas, dos homens, das Como mulheres. é que era o remédio que eu tomava, caralho? Qualquer que seja. O remédio Esqueci. provavelmente foi bem colocado, diminui os pensamentos obsessivos, mas traz essa consequência. E aí foi que, há 10 anos atrás, eu falei, gente, tem que ter alguma alternativa, porque não tinha. Porque ele responde a altas doses, né? Aí, e toda reclamação. Bia, prefiro ficar obsessivo, porque eu não tenho vida. Eu prefiro Não, na mas- moral, com mas todo aí você respeito, vê. Mariana, com todo respeito, mas eu prefiro não transar, cara. Eu sei, meu amor, Porque, mas porra, aí o que acontece? é que isso é muito ruim, cara. Tá, mas você pega um garoto de 19 anos e fica se benzendo, sabe? E não consegue ejacular, não vê nem ejaculação mais. Aí você fala, putz, coitado, tá. Olha, eu só sei que eu não me dei por vencida. Fui procurar. Hoje, eu digo que hoje a gente está tratando o toque. A gente usa doses muito pequenas de medicação e a estimulação magnética transcraniana. Ah, já ouvi falar sobre isso. É revolucionário. Eu ouvi falar na rádio que era realmente, assim, um tratamento fudido, cara. Olha, eu comecei Esse é pra um monte de a fazer coisa, né? isso. Eu comecei. Eu faço um protocolo que é em área suplementar, que é essa aqui, tá? Área É suplementar. tu mesmo que faz, não? A gente faz na clínica. Ah, é? A gente faz área suplementar porque tira o circuito dos pensamentos. E a gente faz também em F3 e F4 porque tira o comportamento. É o quê? Umas mini convulsão? Não tem nada de eletrochoque. Isso Não? é coisa do passado, cara. É uma coisa que você faz e tem uma coisa, tem um efeito colateral, estimulação, que é maravilhoso, aumenta a libido. Então, meu filho, todo mundo fala assim, é impressão minha ou tô aumenta a libido? Eu falei, tá. Aí tem aquela esposa que fala, dá pra fazer em mim? Que agora... Eu falei, não dá sim pra fazer, mas dá pro que você quiser. Então, assim, a gente teve uma revolução no tratamento do toque. Tanto é que, por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu comecei a usar a estimulação, não era indicado pela Anvisa ainda o toque. Só era indicação para depressão. E eu não interno o paciente há mais de 15 anos. Que a estimulação tira de uma depressão em 10 dias. E é uma coisa que você pode fazer várias sessões num dia. Então, às vezes, o cara está ali com risco de suicídio, você, 5 dias, faz 3 vezes ao dia.
o cara em 6 dias já tá saindo. É basicamente, é o que isso daí? É um reset no cérebro? É um reset, não, pelo seguinte, todo o cérebro é só eletricidade. Sim. Então, as sinapses geram um campo magnético, concorda? A eletricidade, quando corre, gera um campo magnético. O que a estimulação magnética faz é pegar, a gente faz uma neuroimagem, ver onde estão funcionando mais. Então, ali tem mais campo magnético. Onde está funcionando menos, ali você tem que gerar energia. Porque a energia dentro do cérebro é uma só. Ela pode estar mal distribuída. Uhum. Áreas que funcionam mais, áreas que funcionam menos. Quando você passa a bobina, né, eletromagnética, você distribui aquilo. Então, aquelas áreas... Você estimula as que não estão Exatamente. ativas. Olha que interessante. A área suplementar para os pensamentos negativos é tudo. É tudo. Então, Pô, eu isso é não legal acho que pra você tem caramba. distimia, não. Eu acho que você tinha o toque e, meu querido, se você viver com toque, você vai cair na depressão. Não tem jeito. Tá. Porque o cérebro não suporta. Bom, mas assim, hoje eu não tô dizendo que eu tenho nada, quem Não, sou sim, eu? sim. Ainda mais assim, Mas você teve essa coisa chave. Tem paciente que consegue. Do momento que entende que, tipo assim, você não é o que você está pensando. Esquece. Isso é um circuito alterado lá, mas você não é isso e você não vai fazer isso. Porque olha como é ético o cara de toque, cara, né? isso que você falou é incrível, porque é exatamente o que eu pensava, que assim, o que me atormentava era algo que essencialmente não era eu. Exatamente. Porque dá uma sensação de estranheza. O cara tem um pensamento, tipo assim, mãe, né? Mulheres que têm filho e passam a olhar a faca e falam, e se essa faca eu pegar e meter no meu filho? Eram uns absurdos assim mesmo. É absurdos. Aí uma mãe chegava, eu falei, quando eu sentia que era isso e não falava, eu falei, posso dizer uma coisa? Você não vai esfaquear seu filho. Ela, como que você soube isso? Eu falei, não, porque do jeito que você está apavorado. Você é uma criança pequena, um pensamento obsessivo que traga sofrimento é nesse nível. Então, por exemplo, tem gente que não pode ir em lugar que tem varanda muito alto porque ela acha que vai se jogar. Puxa. Eu tenho um pouco disso Eu também. tenho. Mas Entendeu? isso daí é comum, mas né? Eu olho e falo assim, não pode chegar perto, senão eu pulo. Vontade de pular. Não, não é vontade. Você acha que você vai puxar. pular, você vai perder o controle do teu pensamento, mas você vai isso pular. aí, Mas não vai. Não, mas eu não chego. Não, tudo bem. Na dúvida, certeza. Tudo bem. Não, mas o que eu estou falando, gente, olha, o último caso muito grave de toque, um paciente fofo, ele chegou a 3 anos, porque caso grave de toque, você tem que pegar um de cada vez, porque leva tempo, né? Ele chegou a 3 anos, ele chegava assim, eu não podia nem tocar nele, nem na maçaneta, nada. Chegava assim, ele não saía de casa, tinha uns 8 anos. A mãe falou, doutora, está num ponto que ele vai comprar uma comida, ele não vai mais, ele não sai de casa. Aí eu vou comprar comida. Ele, mãe, vai no McDonald's, tá. Aí eu tô lá, eu tenho que ligar e mostrar com o celular, porque o número do pedido tem que somar par. Se não somar, ela tem que jogar fora aquele e comprar outro. Gente, era uma coisa tão sofisticada. E aí eu falei, olha... E ele tomava os remédios certinho. Já estava sem ejacular uns 8 anos também, coitado. Eu olhei pro menino e falei, nem que eu queira ser pai. Gravíssimo grave, isso daí, ele era muito grave. E aí a mãe, papapá... Aí a gente falou, olha, vamos tentar a estimulação? Vamos, eu não tenho mais nada a perder. Eu não consigo mais sair de casa, eu não consigo mais comer, eu não consigo mais nada. E aí começamos. Cara, foi chegando o cara que não saía. Aí, depois de 1 ano, e ele é disciplinadíssimo, assim. A gente dá alta agora, não, mas eu vou vir uma vez de 15 em 15 dias para fazer uma sessão. Fala, vem a hora que você quiser. E aí, ele chegou, o auge dele, ele começou a jogar tênis, ele começou Aí ele, gente, a vida é maravilhosa, eu não sabia que a vida é maravilhosa. E teve um dia que ele falou assim, eu tenho uma novidade para vocês, todo mundo conhece ele no consultório, Rodrigo. Aí eu falei, o que foi? Fui no Mercadão de Madureira para poder tocar em tudo. Falei, não precisava exagerar, né? Tipo assim, não precisava. Mercadão que transformação. de Madureira. Ele falou, é ótimo ver aquela muvuca de gente e não achar que os vírus e bactérias vão me comer. Eu fiz um tratamento de choque, né? E é muito legal. Ele dirige hoje. E olha que coisa, né? O pai dele, depois que ele estava super bem, o pai morreu. E ele hoje é responsável pela mãe e pela tia que moram. Tomou conta da vida totalmente. A mãe fala, eu nem sei se não fosse esse tratamento. Por quanto tempo tu tratou ele? Por muito tempo? Ele está em tratamento há 4 anos, mas ele está em alta 2. Tá. Entendeu? Entendi. Aí eu falo, Rô, não precisa. Não, mas eu quero. Uma vez de 15 dias, uma vez por mês, porque eu vou controlando. Eu falei, tá bom, não tem problema. Parece bom. Sim.
A insegurança, né? De voltar ao que era. Porque era um inferno, né, gente? Era um inferno. Entendo. Deve ser mesmo. E hoje está assim. estudando para concurso, assim, vai passar, porque ele é bem inteligente. Agora, tem uma coisa, o toque, ele se perde, mas quando ele bota uma coisa na cabeça, ele vai até o fim. Sim. Ele tem consistência, persistência, que, por exemplo, o TDAH precisa um pouquinho, né? Uma boa parceria. O TDAH com o toque. Esses diagnósticos, eles existem há quanto tempo, ô Bia? Ah, bastante. Porque a gente... Você acha que a gente tem uma galera que se... o cara se autodiagnostica de alguma coisa? Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, qualquer transtorno mental, ele é uma diferença quantitativa e não qualitativa. Tem que permanecer por não, um é período a quantidade. e a por quantidade. Exemplo, não existe cérebro perfeito, Igor. Então, nós temos um pouquinho de cada coisa. Perfeito. Então, por exemplo, por que eu posso entender o seu toque? Porque de vez em quando vem uma música insuportável que gruda na cabeça da gente, que você não quer ouvir, que você acha uma porcaria, mas aquilo fica nhoin, 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 nhoin. E eu sei que é um pensamento obsessivo, uma coisa ruim que se repete e eu não consigo controlar. Ok. Isso pode acontecer comigo, quando estou mais ansiosa, pode acontecer com todo mundo. Mas quando isso passa a trazer um comprometimento na tua vida e sofrimento, começou a virar transtorno. Entendeu? Então, assim, por isso que muita gente fala, eu tenho isso também, eu tenho isso. Sim, a gente pode ter tudo. A gente tem empatia. Aí você fala, eu te entendo, já aconteceu isso comigo. Mas isso não limitou a minha vida. Isso foi uma quantidade que não me causou nenhum transtorno. Tanto é que se descrever... Entendeu que não é a diferença qualitativa, é mas quantitativa? Mas a quantidade, Porque falam que, por exemplo, quando você está aprendendo sobre isso e vai descrever os comportamentos, os sintomas, você começa a falar, isso eu tenho, isso eu tenho, Sim. Isso eu tenho. Na realidade... Mas você tem que ter aquilo de forma consistente e trazendo limitações no seu dia a dia. E sofrimento, né? Dor e sofrimento. Exatamente. Perfeito. Então, Minha isso mãe é uma mandou coisa. mensagem, preciso de uma médica dessa. Então, assim, a gente tem que abrir o leque. Porque eu posso te entender como toque? Posso. Só que tem que o teu traz o sofrimento. Levou você a uma depressão. É a quantidade disso que está disfuncional.